Sim, vamos começar. Tá ótimo. Então tá bom. Bom dia, gente. Bem-vindos é, a todos. É muito grato poder estar aqui conversando com tanta gente conhecida e que não conheço e interessados neste assunto tão importante que o André vai falar hoje, que são as transformações do espaço-tempo e corpo neste período de isolamento social, na pandemia, é uma experiência inédita para todos nós e que trouxe tantas mudanças no nosso cotidiano, no nosso modo de trabalhar, no nosso convívio familiar, nas relações com nossos amigos, na nossa vida, virou de uma hora para outra de um modo radical e todos estamos tentando nos adaptar, nos acostumando a esta nova realidade. E isso foi aparecendo no nosso grupo de estudo. Eu só conseguia falar destas coisas, das novas maneiras, das questões que nós tínhamos que transformar e nos transformar para podermos estar trabalhando desta maneira, com milhões de questões sobre o atendimento online, mais de milhão de questões sobre o atendimento de crianças, que de início todos os psicanalistas pensamos que seria completamente inviável, mas aos poucos fomos começando a experimentar, a fazer tentativas diferentes e a surpreender-nos também das possibilidades do que ia surgindo, das ferramentas, descobrindo e aprendendo a usar as ferramentas, né? E, bom, uma das coisas que mais apareceu é toda a transformação que tinha ocorrido em função desta reorganização, reestruturação do espaço, né? De repensar nosso espaço de trabalho, nosso espaço de convívio, nossa relação com a cidade, a alteração do tempo também, né? Da maneira como nós vivemos o tempo. E nos pareceu, a partir disso, que um diálogo com um arquiteto e urbanista podia ser uma super oportunidade de avançar nestas questões. Então, em função disso, foi que chamamos o André, que propôs, então, pensar as alterações do corpo e do ego no hiperespaço. O André Lerner é arquiteto formado pela USP, com mestrado em projeto pela Architectural Association de Londres e em administração pública e governo pela FGV. Trabalhou como consultor de TI para o BID, Banco Mundial, e para o GIS, e tem projetos industriais, culturais e tecnologia aplicada à educação e ao governo. É membro também da Comissão de Estudos Especiais de Desenvolvimento Sustentável em Comunidades da ABNT, e em 2017 abriu a Priorice, empresa dedicada a desenvolvimento corporativo e comunitário. Então, eu vou passar a palavra para André sobre a nossa modalidade de trabalho. As pessoas que forem pensando questões podem escrever no chat. A Patrícia vai ir registrando essas questões e, após um tempo, a gente abre, então, para trazer essas questões.
Na medida do possível, a gente achou que era melhor fechar as câmeras para deixar o sistema menos pesado, e fechar os microfones, que eu acho mais importante do que fechar as câmeras ainda, que é para não entrar os barulhos das casas de cada um. Tá bom? Então, passo a palavra para o André. Muito bem-vindo. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Oi, Adela, olá a todos, bom dia, obrigado, obrigado pelo convite, né? Ah, é uma satisfação estar aqui conversando com vocês. Eu proponho que a gente faça um bate-papo, né, Adela, porque aí fica mais leve, né, entre nós dois, e aí as outras pessoas vão entrando, enfim, né? A gente está mesmo passando por um momento muito curioso, né? E esse momento ele se reapresenta sucessivamente, né? Teve um primeiro momento que Elisa, você entrou na modo apresentação. Vai ter que sair do modo apresentação, Elisa. Continua chegando gente, André. Não, ótimo. Então essa questão do Covid ela vai se reapresentando. Teve um primeiro momento no qual a pandemia ela apareceu e foi um grande choque. E nessa hora do grande choque, tudo ficou muito claro, porque o impacto disso foi muito grande. Na medida, agora a gente já está, né, no mundo com quase 6 meses de pandemia, Brasil quase 4, e essa situação agora eu acho que ela está amadurecendo e está mostrando a sua real complexidade, real uh, a sua real natureza. Por que eu falo isso? Porque hoje em dia a gente está no ápice da pandemia e de repente tudo meio que voltou ao normal, né? Então os shoppings estão abrindo, as pessoas estão se aglomerando, né? Então há hoje, né, um sentimento muito paradoxal sobre essa nova condição que a gente está vivendo. A gente realmente está vivendo alguma coisa ou a vida está normal apesar disso que a gente está vivendo? E qual é essa condição dessa nova normalidade? Bem, nós estamos vivendo sim de fato uma pandemia, né? Quer dizer, é um evento que paralisou, né, toda a economia do mundo, né? E apesar disso, as pessoas estão indo para a rua. Ou seja, é um momento de grande conflito, é um momento de grandes embates pessoais, e eu acredito que a gente pode refletir um pouco, um pouco disso, né? Eu acho que a primeira coisa que essa conversa toda traz é a falta que a gente sente de poder andar na rua, né? De poder conversar com as pessoas, de poder usufruir do espaço público. A nova condição que a gente está vivendo, a gente, de uma maneira geral, fica muito restrito às nossas casas e isso tem gerado, né, novas condições e novas dinâmicas de vida. Né? De uma maneira geral, eu já falei no meu outro live, mas enfim, não custa colocar aqui de novo. De uma maneira geral, a gente tirou, né, da nossa vida uma espontaneidade, um acaso ou um acidente. Né? E isso muda muito a nossa dinâmica cotidiana. Né? Numa vida mais ou menos, né, normal, né, desde seja crianças ou adultos ou os pais, as pessoas, puxa vida, acordam de manhã, têm uma pequena interação, saem de casa e vão para o seu trabalho, ou vão estudar, ou vão
fazer alguma atividade fora de casa, né? Então existe e esse percurso, né? Ocorre uma como é que eu vou dizer, né? Existe um momento inicial de reafirmação do núcleo familiar, as pessoas se encontram, se reconhecem, e na hora que você sai de casa, acontece uma transição, né? Seja no percurso para o trabalho, seja no percurso para a academia, seja no percurso para a escola, você abandona aquele espaço doméstico, né? E você sai para a rua e começa a entrar em contato com a vida, né? Com as outras dimensões da vida. E essas outras dimensões da vida são dimensões muito ricas e que oferecem e que elas vão se transformando, né? E que elas vão te transformando também, né? Então foi uma coisa, né? Você, né? Dela estava comentando que você fez um estudo sobre acaso, né? Então hoje quando você sai para a rua, você tem que se planejar muito, né? Então você coloca a máscara, você passa álcool gel, você vê a sua roupa, você antecipa todos os seus movimentos, para onde você vai, como que você vai reagir e mais, você fica com medo de uma interação fortuita, de uma interação, você fica com medo do acaso. Né? Quer dizer, no limite, né, se você não tem uma cabeça muito boa, você fala, nossa, furou o meu pneu, e aí? Né? Eu vou estar exposto na rua? Enfim, e ao pensar, né, quer dizer, ao pensar esse movimento em termos de tempo, espaço e corpo, tem uma coisa super curiosa, né, que a gente pode pensar, né? Porque a ideia, a maneira como a gente pensa o tempo, ela é relativamente arbitrária, né? Se eu, em vez de pensar o meu corpo a partir do agora e pensar meu corpo a partir de uma, uma duração de tempo expandida, tipo uma semana, ou um ano, ou 10 anos, você vê todos os lugares onde o seu corpo ele vai e ele promove efeitos sobre a realidade. Então, no decorrer de 10 anos, né, se em vez de a autoridade do tempo ser o segundo, o seu momento, for uma unidade expandida, o seu corpo expande e ele impacta sobre diversos momentos. E o que o Covid ele tá restringindo. E a gente, na verdade, vive isso sem perceber, porque você, na tua vida cotidiana, né, tem a ideia, né, tá introjetado dentro da gente, a ideia de um plano, de um futuro. Aliás, é um problema se você não tem um plano. Não deveria ser necessariamente um problema, mas é, hoje em dia. E você tem o passado. Quem eu fiz, o que eu fiz, será que valeu a pena e tal. Se você pega, né, no limite, um índio coletor, ele não se planeja, ele conhece a realidade dele e ele vai indo atrás, né, ele vai suprindo necessidades prioritárias e imediatas que vão aparecendo na medida da necessidade. Eu estou com sede, eu vou beber água, essa época do ano tem tal florada, eu vou pegar tal coisa, tal, mas ele não fica se planejando. O Covid restringe a gente, né? Restringe o corpo, né? E os limites desse corpo a um momento estritamente imediato. Né? E quem não, né, não tem condições para viver isso de uma maneira rica, sofre muito. Né? Então, de repente, né, eu mesmo fico pensando, né, o que será dos meus planos, né, nessas condições, né? Ou a minha história nessas condições. E que condições são elas? Ao mesmo tempo, né, como eu disse, está tendo uma espécie de normalização dessa situação e as pessoas estão reagindo. As pessoas estão indo para a rua, né? Quer dizer, e é surreal porque é muito perigoso. É muito perigoso. Mas também estão se acostumando a ficar em casa, né? Também estão se acostumando a ficar em casa.
né? Então, acho que, na verdade, o que a gente está falando, né, quando a gente fala desse corpo expandido no tempo e esse corpo mais restrito, né, e essa história do risco, né, e se acostumando a ficar em casa, a gente está falando de dimensões de simultaneidade. Né? E por isso que eu passei aquele texto da Donna Haraway, né, que é um texto antigo, mas ele é muito interessante, porque ele fala disso, na verdade. Ah, Normalmente, né, uma situação de simultaneidade, ela envolve o compartilhamento de tempo e espaço. Então, a gente tem 28 pessoas na sala, para que a gente pudesse estar simultâneo conversando, a gente teria que estar reunido, né, essas 28 pessoas. E hoje em dia, né, através das telecomunicações e dos aparelhos de telecomunicação, essa simultaneidade ela se desdobra de outra dimensão que pelo menos a gente, se ela não supera o tempo, ela supera o tempo porque você grava e assiste depois. Ela de fato supera o espaço, né? A gente está, nós, né, hoje aqui nessa sala, a gente é um corpo espalhado, né, pela cidade de São Paulo, né? E é um corpo, então eu ao mesmo tempo estou na casa de cada um de vocês, vocês estão na minha casa também ao mesmo tempo, né? Interagindo. Na verdade, isso. Isso foi uma coisa muito curiosa que começou a acontecer bem quando começou o confinamento, por exemplo, que começaram estas reuniões por Zoom. Então eu comecei a marcar jantares por Zoom com meus amigos da Argentina. A tecnologia nós tínhamos, mas essa reestruturação do corpo e do espaço fez com que e isso foi uma surpresa, né? Dava, não havia diferença entre eu marcar um jantar por Zoom com meu vizinho da frente e marcar um jantar por Zoom com meu vizinho que mora na Patagônia. Isso acho que é uma das coisas para pensar, porque a gente tinha tecnologia, mas a gente não utilizava esse recurso. E só se viu levado, digamos assim, a fazer isso em função dessa restrição dos encontros presenciais, né? Perfeito, perfeito, né? Curiosamente, né, a gente. Mas isso me leva a pensar uma outra coisa, né? Que é. O que está acontecendo ali na rua, né? O que está acontecendo? Quer dizer, é muito legal, você encontra o teu amigo na Patagônia e tal, mas isso é uma qualidade de encontro diferente de você uh, ir num bar de esquina, num restaurante ou numa praça, né? Aquele encontro dos velhinhos que na praça se encontram todo dia, jogam bocha ou jogam dominó, ou aquela vida comunitária no qual as pessoas compartilham impressões sobre o mundo que circunda eles. Né? Nesses encontros virtuais, a coisa fica muito na conversa. Né? Quer dizer, então a gente tem uma. Como é que eu vou dizer? A gente pode construir um campo comum de compartilhamento entre nós, mas ele é um campo, assim, na conversa, no diálogo, e é um pouco diferente do estar presente, compartilhando o mesmo lugar, Uhum. né? Porque, enfim, as circunstâncias ambientais, elas
a gente é bicho, né? Então a gente tem todo um aparato sensorial e de percepção, né, que permite que a gente interprete as circunstâncias ambientais de uma maneira diferenciada. Mas, mas vamos tentar pegar um pouco, né, voltando àquela coisa do cotidiano e aquela coisa da simultaneidade. A gente está lidando com um problema muito multifacetado, tem tá tudo meio interconectado e está interconectado em cima desse ser que está restrito. E aí a gente tem duas dimensões, né? Quando você está voltando, quando você estava indo para o trabalho, né, e você sai da família e começa a ir para o trabalho, você está realizando um percurso de individuação, né? Eu saio da família, eu me torno eu e o meu trabalho, bom ou ruim, né? Eu estou feliz ou não com ele, mas eu vou lá. E nesse caminho eu posso encontrar coisas, eu posso entrar numa livraria, eu posso tomar um café, eu posso ir comprar cigarro, eu posso sumir, eu posso encontrar minha amante, eu posso mudar de nome, ter essa coisa do anonimato, né? De você poder, enfim, ser um ser urbano, né? Que é uma coisa que o Baudelaire, né? A Paula outra me corrigiu, né? O Benjamin fala disso, mas o Baudelaire que trata do flaneiro, essa coisa do ser urbano. Quando você está restrito em casa, tem duas condições. Se você está restrito em casa numa condição familiar, você está lá simultaneamente, né? Quer dizer, quando você sai para a rua, né? Esse teu espaço, você está simultâneo com o mundo e o mundo te oferece uma série de, de, de possibilidades. E você compartilha com as pessoas isso. Quando você está em casa, esse mundo é restrito e você está compartilhando de uma maneira muito mais restrita, né? Está confinado. E aí eu te pergunto, né? Como é que você vai ser sozinho em casa, né? Como é que você vai ter a sua individuação em casa? Ou como é que você normalmente as pessoas no trabalho são um pouco diferentes do que as pessoas são em casa, então como é que aquela persona do trabalho vai se manifestar em casa? Ou, né, enfim, isso, Eu senti isso logo no começo, quando tudo começou, uma das coisas que a primeira percepção era, bom, eu não encontrar um lugar para eu poder continuar meu trabalho em casa. Mas aí comecei a sentir a falta do tempo que passava no trajeto da minha casa para o consultório e me dei conta da importância que tinha psiquicamente essa troca de roupa, né? Que implicava sair da minha casa, de ser mãe, esposa, é, organizadora de um lar, para tirar essas roupas e vestir as roupas de psicanalista. E quanto essa troca, digamos assim, de personagens se dava nesse tempo de transcurso de um lugar para o outro, e que era fundamental. Então, uma das coisas que para mim foi mais difícil foi sair da porta. Eu nunca gostei de atender na minha casa, né? Mas sair da porta e imediatamente ter que cuidar da comida e entrar de novo e ter que mudar para as roupas de novo e sair de novo e estar dando aula no mesmo espaço em que eu estava atendendo, e tudo condensado, digamos assim, num pequeno espaço, né? Como hiperconcentrado, e me, me falhava, eu dizia, a dissociação, né? Mas que é essa transformação que ia se operando na mudança de um lugar para o outro. E que aí essa transformação do tempo e do espaço, né? E aqui era tudo muito sincrônico, né? Porque
E isso foi uma coisa também que as pessoas, logo no início, falavam da dificuldade de se sentiam ouvidas pelas paredes, né? Não conseguiam falar do marido que estava na sala ao lado, estando tão próximo no espaço. Então, algumas pessoas, por exemplo, desceram nos carros, né? E começaram a fazer suas sessões de análise num ambiente que se sentiam mais protegidas ou menos escutadas. Parecia que as paredes escutavam, né? Eu acho, então, maravilha. Então, eu acho que a gente está com um retrato bem interessante e bem desenhado. E esse retrato, na verdade, é um conflito, né? Entre uma cidade do século XX, que é uma cidade do século XIX. Na verdade, a cidade do século XX é um amadurecimento da cidade do século XIX, né? Uh, várias das coisas que foram implementadas no século XX foram concebidas no século XIX por uma condição de século XXI, né? Eu acho que, né, a multiplicação de... Porque, assim, vamos supor, essa situação toda que você tá descrevendo, ela vem do fato de que a nossa possibilidade de lidar com o risco de contaminação é feita de uma maneira muito, como é que eu vou dizer, tacanha. Você está com medo, você sozinho, você e sua família tentam resolver isso e você, quando muito, a tua articulação se dá através vendo o Jornal Nacional e falando com o teu condomínio, né? Que é de uma pobreza, assim, de uma pobreza política e organizacional excepcional para lidar com as dificuldades com que a gente está lidando hoje. Né? Então, na verdade, para lidar com a situação que a gente está vivendo hoje, a gente vai precisar de um arcabouço de instrumentos, né? O que isso aponta para o futuro, né? Para um arcabouço de instrumentos e articulação muito mais sofisticado. Né? Então, saindo um pouco do âmbito doméstico, né? Entrando no âmbito do trabalho, das indústrias ou dos escritórios e tal. Então, né, você tem algumas maneiras de você lidar com isso. E essas maneiras sempre, né, pelo que eu pude ler e que eu pude aferir, são sempre maneiras de... Bem, eu vou continuar, gente. São maneiras de você lidar com a relação do indivíduo em relação ao todo, né? Existem algumas maneiras de você fazer isso. Uma primeira maneira é você ter um sistema de informações ou um aplicativo. Deixa eu voltar aqui. Oi, voltando. Então eu estava falando, imagina, estava falando das dificuldades que a gente tem para lidar com essa situação toda e que a gente lida isso de maneira muito amadora, muito, né? E que, na verdade, quando a gente está falando de indústria ou de escritórios ou da economia ou mesmo da sociedade de uma maneira mais organizada, a gente vai começar a lidar com essas questões de uma maneira mais sofisticada. Uma maneira de lidar com isso é uma maneira clássica de você utilizar sistemas de controle. Né? Sistemas de controle, né, um exemplo de sucesso que está sendo utilizado é um aplicativo, né, que o pessoal do Alibaba desenvolveu na China, que ele usa o mesmo algoritmo do Happn, que é aquele aplicativo de namoro que se duas pessoas que usam o mesmo algoritmo elas passam perto uma da outra, o aplicativo ele registra quem que tá, com quem que você teve perto nas últimas 24 horas ou coisa assim. Então eles pegaram esse algoritmo e eles desenvolveram algo parecido para a Covid, só que aí em vez de namoro e interesse, você vê como é que está o seu estado físico e o teu estado imunológico, por assim dizer. E em cima disso, né, eles
apresenta um status no teu celular, que é um carimbo vermelho ou verde, e a depender desse carimbo vermelho ou verde, você tem acesso a ônibus, metrô, pode sair de casa ou não, né? E você pode, no limite, esse aplicativo poderia restringir a tua saída de casa. Isso é uma maneira super distópica e panóptica, de cima para baixo, de você controlar um coletivo, né? Quer dizer, você tem um aparelho que consegue ver o todo e que os próprios indivíduos não têm controle sobre o que está acontecendo, né? Como é que essa estrutura é organizada. No limite, esse controle seria dado por meio de representação democrática. Então, o Estado implementa isso, enfim. Isso é um debate para lá de cabeludo e muito espinhoso. Uma outra maneira de você cuidar disso é por meio de coesão comunitária, né? Quer dizer, é como as comunidades e como as pessoas sempre se organizaram. E isso implica em construção de laços de confiança. Tem um estudo muito interessante, tem uma moça que publicou no The Atlantic, ela falou que o coronavírus, depois eu passo essa matéria que eu tenho, na China ele pôde explodir porque, apesar dos sistemas de controle do cidadão, as, aquele grupo que pegou coronavírus teve medo de reportar que estava com coronavírus. Então, quando eles reportaram, já a epidemia já estava fora de controle. E aí teve que ser construído todo um sistema de controle mais amplo para poder abafar aquilo. Qual que é a outra, qual que é a outra possibilidade, né? A outra possibilidade é você construir, né, laços de confiança e espaços compartilhados de responsabilidade, né? E isso já está acontecendo nas favelas. Isso é o mais incrível, né? Então, nas favelas está se criando hoje um sistema de zeladoria, né, um sistema de coesão e zeladoria, no qual cada bloco existem alguns representantes que estão de olho em determinados aspectos relacionados à doença. Claro que não dá para todo mundo um cara se responsabilizar por tudo. Então, o sujeito ele né, cuida da doença, o outro de abastecimento de água, o outro de educação das crianças. No limite, é possível, a partir da construção dessas células articuladas, você construir um sistema de confiança no qual a informação corre muito rápido, né? Então, então eu acho que esse é um debate para ser feito sobre a cidade que deve se desenvolver a partir daí. Porque no limite, né Adela, né, você hoje está, vamos supor que, vou dar um exemplo hipotético. Vai. Vamos supor que essa situação que a gente está, ela se permaneça, ela fique mais forte, né? E aí alguns desenhos podem aparecer daí, né? Na outra live que eu fiz com a Paula Altran, eu comentei sobre os condomínios, né? Que são uma espécie de ilha dourada. Então, um desenho possível é você fazer um controle de perímetro super restrito e lá dentro você monta a tua vida. Mas também é um problema, porque, enfim, a vida não se resume a isso. Uma outra possibilidade é você, por exemplo, você e alguns amigos começarem a fazer um controle bastante rigoroso sobre o estado de saúde de todos nós e começar a fazer um house swap.
Fala, eu vou passar. Então, por exemplo, eu viro para você e falo, Dela, minha casa é linda, tenho X quartos, tem uma varandinha aqui super legal. É, eu tô, a gente testou, estamos super bem. E você, legal, não sei o quê. Você não quer passar um tempinho aqui em casa? É legal, vamos trocar? Vamos. E as pessoas trocam. E de repente, né? Então, e de repente essas pessoas passam a começar a viver em outros ambientes, né? Elas vão trocando e isso pode criar, né? Pode ser muito interessante. E de Isso repente, tem acontecido nesses últimos tempos. As pessoas estão abrindo pequenas brechas no confinamento e se encontrando com amigos muito próximos, ou mesmo chamando os avós para morar nas casas, ou se juntando numa casa maior, juntando duas famílias. E tem sido uma coisa muito curiosa, porque é, isso que a gente, porque foi uma maneira, entendo, de encontrar amigos, né? Mas numa intensidade muito particular, porque eram os amigos com os que você ia passar as férias e juntava aqueles amigos que os teus filhos chamam de tio e que você não está vendo há 3 meses, e todo mundo se juntando numa casa, só que tem algo de férias, como começou, né, um pouco a ter a experiência no início, as crianças diziam, não vamos na escola, estamos de férias, né? Mas, ao mesmo tempo, todo mundo tem que continuar com suas aulas, com seu trabalho. Então, é, isso que a gente estava vendo, dessa intensidade de tudo no mesmo espaço com a família, né? E com as crianças foi muito particular isso, porque deixou de ter o entra e sai, tanto da mãe que sai para trabalhar, o pai que sai para trabalhar, também, e como também o entra e sai da criança que vai para a escola e diz tchau, né? Isso que mudou e que agora estava todo mundo sem se dizer oi, tchau, que deu uma espécie de contínuo, né, na linha do tempo, agora se estendeu dessa maneira tão particular com as famílias próximas, como um jeito de aumentar as interações, né? Arejar, mesmo que seja num espaço mais fechado e num cerco mais controlado, que né? bonito isso que você falou de arejar num espaço mais controlado. Eu acho que isso que você falou é um ponto fundamental. Eu estava conversando isso com a Patrícia Bicudo, minha mulher, né, outro dia. Essa questão do reconhecimento e do acolhimento, né? Porque às vezes, né, o cotidiano, o automatismo, né, distancia as pessoas e aquela dimensão mais sutil dos relacionamentos vai se perdendo, né? Então, e isso é muito interessante porque torna necessário a gente resgatar regras de convívio, né? Quer dizer, né? Eu sei que o que a gente está discutindo como é que eu vou dizer, trivial, mas a gente se perdia, né? Quer dizer, eu me lembro que logo antes da pandemia, a Paty tem 2 filhos e a gente convive muito. E eu me lembro que eles passavam o dia inteiro na rua e ficava todo mundo exausto, né? Exausto, muito cansado. E as conversas eram muito fragmentadas, então tinha um padrão de normalidade, todo mundo procurando o seu espaço. E na medida que, né, as pessoas tiveram que se recolher, né, a gente foi redesenhando todos esses sistemas de relações e reestruturando a casa. O que, por um lado,
é interessante, por outro lado tem as dificuldades. Mas aí que eu estava falando é como é que a gente, a partir da reconstituição desse núcleo, a gente reconstrói uma possibilidade de ampliação que não seja no modelo do século XX. Né? Porque o modelo do século XX, que é a cidade de aglomeração, né? Uma cidade onde dos anônimos que se aglomeram na Times Square, e que é uma delícia. Né? A cidade tem uma coisa do carnaval ali, é uma cidade que nas atuais circunstâncias, ela é uma cidade muito difícil. Né? Hoje, mais do que nunca, importa, né, como que você emprega o seu tempo e quem que você se encontra. Mas, por um outro lado, né, essa perda do acaso, né, que era aquilo que a gente estava falando, tem problemas enormes, especialmente quando a gente está falando da indústria criativa. Né? É importante você tropeçar com o diferente, você vê uma coisa diferente que suscita alguma coisa diferente. Ou você vai para o escritório, você encontra alguém com quem você tinha que falar, ou alguma situação se precipita ou acontece que revela uma condição nova de trabalho. Né? Ah, enfim, eu acho que a gente tem enormes desafios. Né? Mas eu acho que a gente pode começar a pensar, né, novos modos de uh, superação desses desafios, construindo essas redes de confiança e utilizando esses recursos de comunicação que a gente está falando. Não como sistema de controle, mas como sistema de simultaneidade. Eu tenho que falar que é uma delícia. De repente eu faço uma ligação e falo com minha mãe e minhas irmãs ao mesmo tempo. Isso é uma preciosidade que eu não vivia antes. Né? De repente eu passava 15 minutos super intensos. Agora também tem tal problema, né? Se a gente fala ao mesmo tempo, o sistema ele não permite. Enfim. Você sabe que eu tenho pensado que isso é, para nós analistas, uma das questões para interpretar é esse, porque a gente, esse pequeno delay que demora da minha voz chegar até o outro e vice-versa, perde o timing da interpretação, que a gente tem que entrar meio simultaneamente, né? Então a gente tem esses, na verdade tem, por um lado, às vezes tem esse pequeno delay, né? Que quando eu quero dizer uma coisa já passou, é como o tempo da piada, o tempo da interpretação Sim, sim. é como o tempo da piada, e aqui o tempo da piada fica muito complicado. É verdade, é verdade, é verdade. Assim como outro problema que a gente tem é que essa comunicação suporta muito mal o silêncio. E, na análise, todo mundo aqui sabe muito bem quanto é importante o silêncio. Então, isso eu posso dizer, muitos analistas têm feito uma transposição direta do divã para uma comunicação com áudio pelos pacientes. Então, para retirar o elemento imagem. Mas eu estou analisando isso caso a caso e em muitas situações a câmera tem ajudado a suportar melhor o silêncio. Aqui eu não tenho que dizer, ou o paciente tenha que dizer, você está aí, a ligação caiu, porque você agora está calado, mas eu estou vendo que você está ali. Se tem um pequeno movimento de qualquer gesto teu, eu sei que a ligação não caiu. Dá para perceber quando a imagem está congelada e quando você está ali pensando em silêncio. Então, isso tem sido
uma questão para pôr a pensar de que as transposições, digamos assim, não são lineares, né? Não são diretas, e que requerem que a gente se recrie, digamos assim, nosso trabalho. Então, com a questão da fala, com a questão do timing, com a questão da imagem, da voz também, né? Perceber as sutilezas dos tons de voz, os tremores, nesta voz que é uma voz gravada e digitalizada, exige como outros códigos de decifração, eu diria, que a gente tem que aprender, né? Mas eu acho que eu concordo com você em tudo que você falou, mas eu acho que isso, na verdade, é engraçado como é que eu interpreto isso. Eu interpreto isso dentro do campo da desconfiança da tecnologia. Você está aí, é uma espécie de desconfiança, né, do outro e da tecnologia, no sentido, será que a ligação caiu? Ou será que aconteceu alguma coisa e eu não estou controlando o que está acontecendo do lado de lá e a pessoa saiu? Enfim. E eu acho que isso vai ser superado, na verdade. Na verdade, o que eu acho é que vai acontecer uma inversão. Eu me lembro que outro dia o meu tio Sérgio me mandou uma gravação de uma nova tecnologia de estéreo e era uma coisa absurda, porque você conseguia sentir se a pessoa estava longe ou perto aqui no teu pé de orelha e você estava com o fone. E isso me leva a pensar que, na verdade, isso pode se tornar corrente, né? E a presença do outro, esse delay vai sumir, a qualidade do som vai aumentar. Eu acho que a percepção da presença do outro no espaço pode ser, com o tempo, essa percepção vai se tornar muito próxima, né? E aí isso na verdade vai suscitar um outro problema, que é o problema de privacidade. Até que ponto, né, esse espaço mediado que eu estou utilizando, que ele é tão que ele se torna de novo íntimo, porque a qualidade de reprodução é ótima, né, do espaço e da presença e tal, mas até que ponto ele é de fato ele não é poroso e outras pessoas estão participando, olhando ou ou invadindo aqui. Eu estou falando dessa nova tecnologia, depois eu vou lembrar, era um áudio por WhatsApp, eu vou ver se eu mando, enfim, preciso acionar meu tio de novo, que ele mostrou, mas parecia um psicoponto, sabe o psicoponto? Quando alguém fala na tua orelha, você leva um maior susto, e você fala, meu, que isso? Então eu acho que essa desconfiança, ela tende a sumir, mas na verdade, e aí é um ponto muito curioso, que é da onde eu queria chegar, né? Legal. É a ideia de você ter consciência de que você tá num universo mediado, que o espaço que a gente tá sendo, que a gente está utilizando, ele é um espaço que está mediante mediação. Tem um monte de gente escrevendo. Gente, eu não vou conseguir ler agora, tá? Depois eu leio. Enfim, eu não estou conseguindo acompanhar, tá pulando umas coisas, tal. Enfim, eu estou aqui conversando. Então, a consciência de você estar no espaço mediado e na consciência de que essas capacidades de mediação são recursos que estão presentes aqui para você nesse momento, tanto quanto os recursos externos que te oferecem. Sol, água, enfim, frio, tá ventando, não tá ventando, você está confortável, você está. Então, isso é uma relação um pouco escorregadia, porque o espaço mediado às vezes se confunde no espaço no real, né? Porque o espaço de mediação é o espaço que você transmite informação. Então você, a partir da interpretação dessas informações, você
volta e reflete sobre o real e volta, né? E, enfim, é uma coisa um pouco escorregadia. Né? Não preciso ir muito longe, né? O uso que as pessoas fazem das redes sociais, né? Elas confundem as redes sociais com praças públicas, esquecem que aquilo está sendo mediado, que é um espaço de controle e de registro, né? E na verdade foi uma das questões, né? Que na hora que eu estava aqui conversando, estava entrando aqui para conversar com você, eu falei, pô, esse negócio vai ser gravado. Eu, eu não posso falar besteira, senão vai ser, né? Vai ser guardado para a eternidade um negócio desse. Bom, Então, isso eu achei bom de não gravar a reunião. enfim, Falei, então, pô, a gente pode falar um pouco mais ao acaso, né? então tem isso. Dentro da coisa escrita, né? Do registro, do que fica, né? E tem a coisa do direito ao esquecimento, né? Quer dizer, como é que você vai, né? Então imagina que horror, você faz uma sessão de análise, né, você e seu analista, e aí você grava essa sessão. Por mais que você não compartilhe essa sessão com terceiros, você fica revisitando aquilo. E aí é outra história. Né? Que maluquice é essa de você gravar e revisitar, e aí você passa a ter uma vida. Em vez de você ter, né, ter a experiência daquele presente, da singularidade daquele presente, esse presente passa a se reproduzir, se espelhar, né? Sim, isso é verdade. Me faz lembrar, me fez pensar que a questão da desconfiança também passa por aí, né? Isso. Porque se eu estou sendo gravada, isso pode ser usado na minha contra, digamos, né? Então, Freud falava para nem escrever na frente do paciente, muito menos gravar, justamente para permitir a associação livre. Digamos, a liberdade tinha a ver com você pode falar à toa, né? Você pode isto aqui não está sendo gravado. E aí isso me faz pensar que estas questões online, o outro dia até estava discutindo um caso de um menino que tinha falado umas coisas para um outro amigo 3 anos atrás e estava querendo tirar do ar aquilo que tinha ficado gravado, né? E eu conversando com a colega, eu falava assim, bom, mas uma vez na rede, está na rede, né? A gente não tem como tirar. Então tem algo aí de como, mesmo nestes eventos que são mais privados, digamos assim, salas um pouco mais fechadas, que a gente não tem esse controle do que sai daqui, do que não sai, do que fica gravado, do que não fica. E isso vai dando, muitas vezes, isso que você chamou de desconfiança, mas que, do ponto de vista da subjetivo, muitas vezes aparece como sentimentos paranoicos, né? É, então, do incontrolável, talvez voltando à questão do acaso, né? O acaso é um dos nomes do incontrolável, né? E aqui com a tecnologia é tudo muito mais controlado, digamos assim, né? Ele é controlado, mas ele não é controlável, né? Alguém controla, né? Então, e aí, né? Então, essa coisa de você se desnudar e você... O que que acontece, né? Você se desnuda, você tem um grau de exposição, né? E é um grau de exposição que escapa do teu controle. Um ator, ele, em tese, em tese, ele tem instrumentos para lidar com isso, porque ele lida com exposição e figura pública o tempo inteiro. E ele em si Sim. tem vários problemas. E ele aprende a premeditar os seus atos. Ele é um ator. Né? Então, quer dizer,
ao entrar aqui... Então, imagina eu fazendo uma sessão de análise com você, no qual eu tenho que premeditar aquilo que eu vou falar. Né? Então, eu passo a atuar em vez de ser um ato espontâneo. Quer dizer, no limite, então, existe essa dualidade, essa dificuldade entre você estar... qual que é o grau de liberdade que você pode ter nessas relações. Por um outro lado, né, se você pensa na, né, pegando o livro da Donna Haraway, né, se você pensa na possibilidade de, puxa vida, usar aquelas máscaras do Instagram ou aquelas outras coisas, você pode adquirir uma persona, né, na rede e não tem problema nenhum disso. E aliás, essa persona pode ser muito libertadora, né? Você pode, inclusive, uh, no limite tinha gente que usava aquela Second Life, né? Que era uma vida de avatares e as pessoas elas tinham vidas completamente separadas ali. Mas mesmo assim isso está constituído, né, em torno da figura do indivíduo e da sua experiência, né? E eu acho que é interessante quando a gente começa a pensar na possibilidade de superar o indivíduo e de você construir um sistema de confiança que embarque vários indivíduos e a sua relação com esse sistema de comunicação, né? Quer dizer, a ideia de você pensar em um enxame de pessoas, né? De um comportamento de um corpo em forma de enxame, que ele é possibilitado por meio desse tipo de relação, intermediada por meio de sistemas de comunicação. A rigor, se a gente pega, né, quer dizer, hoje em dia, quando você faz um mapa das redes, você vai na Cisco, no Facebook, Google, etc., eles olham isso, mas os indivíduos, eles são desinformados em relação ao comportamento um dos outros, então esse comportamento de enxame é uma série de partículas soltas, mas se houvesse uma consciência, a gente já estaria falando de uma intencionalidade de grupo e coletiva articulada. E aí essa condição de ciborgue libertadora do livro da Donna Haraway, superando as diferenças de gênero, as diferenças de tudo, né? Quer dizer, a gente estaria falando em outro... Mas isso é uma viagem, na verdade. Né? Mas me fez lembrar, essa tua viagem me fez lembrar as questões que o Harari coloca em Sapiens. Sim. Muito, porque do lugar da fofoca, né, da comunicação entre os pequenos grupos, e quanto o grande salto dos Sapiens foi criar sistemas de comunicações maiores do que de 200 pessoas. Sim. Né? E isso só foi possível pela linguagem, né? Então me fez pensar isso, né? Como no fim essa questão da confiança está na base, digamos assim, da humanidade, e para ela superar os pequenos grupos, ela necessita da mídia. Ela requer a linguagem. A tese dele é que o Sapiens só superou os outros símios porque falava, né? Porque se comunicava pela linguagem, e a linguagem permitiu esse estabelecimento de redes de comunicação e de laços de confiança para grupos maiores. Então, agora que estamos no mundo das redes, é como uma exacerbação disso potenciado milhões de vezes, né? Você conhece o livro da Shoshana Zuboff? Já ouviu falar dela? Não. Eu vou te mandar, é muito legal. Ela é de Harvard, da escola de Direito, ela é super, assim, qualificada, e o livro dela chama Capitalismo de Vigilância, Surveillance Capitalism. E fala sobre justamente, quer dizer, desse contínuo, né, dos sistemas de linguagem, criarem depois, através do livro, depois do rádio, da televisão,
né? Quer dizer, o livro é uma transmissão de linguagem um a um, autor para o leitor, né? É uma fala que transcende tempo e espaço, né? O telégrafo era engraçado, porque isso começou a fazer acontecer de forma síncrona, né? A partir, né? Transcendendo o espaço, né? Você tinha o primeiro telégrafo de Londres para Nova York, né? E em minutos ou no mesmo segundo a pessoa recebia a informação do lado de lá, que normalmente poderia levar meses para chegar. Depois, com o rádio, com a televisão, isso começou a acontecer de maneira um para todos, mas de maneira unidirecional, né? Quer dizer, o retorno, o, a velocidade de resposta era muito pequena e se dava através de, de, de posicionamento, né, do mercado ou posicionamento institucional. Alguém fala, olha, não concordo com isso, isso virava lei. Mas agora esse ciclo é um ciclo muito rápido, né? Quer dizer, através desses, dessas maravilhas aqui, todo mundo, todo mundo fala todos com todos, né? Eu estava lendo que isso gerou, por sua vez, uma coisa super curiosa, que na verdade é que isso criou, na verdade, uma translação do discurso para ser um discurso sobre as coisas ou um discurso de alguém que te representava para o discurso pessoal. Então o sujeito ele vai lá e ele fala da experiência dele e isso faz um super sucesso, né? Quer dizer, então para você sobreviver nesse tipo de te dar um bom exemplo, um exemplo clássico. Lembra como é que eu adorava um documentário chamado Mundo Animal? E no Mundo Animal era daquele Richard Attenborough. Era da BBC e tinham aqueles. Todo mundo gostava, isso denota um pouco a minha idade, a sua, enfim. Né? E Sim, tinha... me lembro do mundo animal. Você lembra, né? E aqueles elefantes, e a gente assistia, via maravilhoso. Não tinha uma pessoa no mundo animal. Hoje, todos os programas de explorador tem o cara, tem um protagonista no lugar passando uma aventura e você vive a experiência dele ao desfrutar. Então você não está mais falando das coisas e você está falando de si, né? Isso na verdade criou na verdade um problema super grave que assim tem um sujeito chamado Mark Granovetter que tem uma teoria sobre laços fracos. Você já ouviu falar disso? Não Laços ouvi das relações líquidas, né? não, laços fracos são weak ties. Weak ties são laços feitos a partir de como é que eu vou dizer? Coincidências de gosto. Ah, você gosta de Beatles? Eu também. Ah, Ah, tá. você gosta de. Você. Ah, a gente compartilha. A gente é. Tal. E esses laços fracos, as pessoas vão se definindo por aquilo que elas têm em comum com as outras pessoas. E isso é uma lógica de segmentação. Então isso vai fragmentando. Né? No limite, você tem micronichos de pessoas com vontades muito específicas e elas falam: eu sou isso aqui, eu tenho essas vontades, eu e meu grupo, a gente reivindica essas vontades. Quando que, na verdade, aí tem uma outra teórica, que chama Ellen Landmore, de Stanford, eu acho, que ela fez uma pesquisa e ela fala que a construção dos direitos democráticos ela não se dá pelo compartilhamento de laços fracos, ao contrário, ela se dá pelo compartilhamento de objetivos comuns. Ou seja, eu sou diferente de você, você é argentina, eu sou brasileiro, nós temos rivalidades no futebol que são absolutamente intransponíveis, mas a gente vai compartilhar, sei lá, determinada coisa e, e esse compartilhamento
vem ali acontece da seguinte maneira: falou, olha, eu tenho que resolver esse problema. Como é que você acha que deve ser resolvido? Como é que eu acho? Na verdade, o que está por trás de como é que você acha que está resolvido? Você, Adela, você tira, você elenca tudo que deu errado e dá a sua melhor opção. Eu elenco tudo que deu errado e dou a melhor opção. Então, quando a gente se junta, a quantidade de experiências adversas, experiências que dão errados, aumenta. Então, o que acontece? O pensamento democrático ele se estrutura através da soma de más experiências. Então, a possibilidade de acerto, né, para um objetivo comum a partir de pessoas diferentes aumenta. Se você tem pessoas iguais, elas todas vão pensar do mesmo erro e elas todas vão cometer o mesmo erro. Então, no uso disso daqui, a gente tem uma super segmentação. Né? Sim. Então, a inteligência coletiva está baixando horrendamente. Que foi o uso que a Cambridge Analytica fez, né? E que deu no que deu nos Estados Unidos, aqui na Inglaterra. Né? Eu só deixa. Eu sei que faltam 10 para meio-dia e tem muita gente querendo falar Ah, claro. também. Eu não consigo me segurar e cada vez que você fala uma coisa eu quero pipocar com outra, mas acho que a gente podia abrir para as perguntas, né? O que Claro. você acha? Imagina, tá bom, Tem, claro. tem várias perguntas aqui, é difícil até selecionar, não é? Vamos lá, Patrícia, que é tua missão. Ok. Ana Tereza fala, gostaria de ouvir a Adela e o André tocarem em como percebem que esse momento está sendo experimentado no corpo, na casa-corpo de cada um, né? Essa é uma questão. Uma outra questão da Liliana. Numa megalópole que sofria já de falta de espaço, de convívio, em uma sociedade tão desigual. Eu estou entrando. Eu abro mão da minha porque deu delay. Eu acompanhei o André e eu acelerei para outros lugares. Então, ok. Não responde a mim. Tá bom. Silvia Lore fala, com a nova tecnologia, os encontros serão iguais aos encontros presenciais? Roberto Otero, pergunta dela. Seu ponto de vista sobre essa tecnologia de videoconferência foi muito interessante. Considero que nós ressignificamos a existência dessa tecnologia com a pandemia. Mas como fica a questão do contato humano, do toque, com esse novo modo de comunicação? Tem outras perguntas, não sei se essas já são suficientes, mas tem outras. Tem uma aqui interessante, olha, a relação com os espaços que se habita, inclusive o corpo, mudou muito nesse momento de pandemia. O que vocês pensam que será importante para a construção de novas formas de ocupação dos espaços? Ok. E você, André, você quer que eu fale alguma coisa? Diga aí. Não, olha, antes de mais nada, eu queria pedir um pouco de desculpas pela dificuldade de manter uma coerência no, 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 no diálogo, porque a gente está falando de um assunto super complexo, né? Mega complexo, né? Corpo, tempo, ego e tal. Na outra conversa da Paula, no outro, era mais sobre o espaço da cidade, é uma coisa mais, você vai falando. Aqui, falar de corpo coletivo, de como é que as pessoas se sentem e tal. Então eu queria pedir desculpa se às vezes a gente vai um pouco longe e às vezes a gente consegue voltar e eu sinto que aí a coisa pega corpo e flui. Mas então, falando um pouco de relação do corpo com a casa. Eu acho que todas as relações colocadas, todas as questões colocadas, elas estão um pouco, elas estão bem relacionadas, na verdade.
eu acho que eu gostaria de eu vou começar a falar dos encontros, porque a partir disso eu vou puxando o resto, inclusive falar da casa. Eu acho que os encontros hoje, eles, né, a partir da pandemia, eles oferecem alguns desafios. O primeiro é que os encontros eles vão ser mais cuidadosos. Então é o seguinte, o que aconteceu com a pandemia? A pandemia, ela te força a você estar presente no mundo concreto. A rigor, né, depois, vamos supor, uma pessoa que ela tem pouco traquejo, né, pouca presença social, ela se confunde um pouco com as figuras de mídia. Então ela assume uma persona de um personagem de novela, uma persona de um personagem, né? Você pega um jovem então que adora uma banda coreana, K-pop, e aí ele passa a adotar aquele comportamento. Ou no limite, né? Uh, uma pessoa que tem uma vida pessoal muito pobre e também adota, né, um comportamento compulsivo e começa a consumir pornografia. O consumo de pornografia sempre, né, no começo se dá através de mídia. Depois o cara talvez vá para suruba, mas aí é outra história. Né? E aí como é que você, na hora do encontro, né, se você está desatento, como é que você pega essas questões e você cola na questão presencial? Então, um sujeito que tem uma vida pessoal tem um comportamento compulsivo e consome pornografia, ele se sente muito mal no encontro porque ele fica invadido por aquele imediatismo em vez de perceber, né, as relações fora daquele trânsito. Se o outro está no mesmo trânsito, aí eles se entendem, tudo bem. Mas a mesma coisa, né, da criança ou do jovem que consome, né, pop coreano, vai encontrar uma outra pessoa que não consome pop coreano, não tem laços fracos entre eles e eles não conseguem se encontrar. Agora, com a pandemia, o encontro é coisa rara. Então, na hora que você encontra uma pessoa, tem uma espécie de estranhamento. Fala, olha, um bicho aqui do outro lado. Finalmente, né? Finalmente eu estou encontrando. E a conexão é uma conexão mais consciente, mais sutil, mais subjetiva, né? Que tem, ela, com sorte, ela tem, né, uma subjetividade mais plena. Então, eu acho que a pandemia, pelo isolamento, ela tornou esses encontros mais preciosos, esse contato mais cuidadoso, mesmo o contato com o mundo exterior, né? Então, né, falando assim sobre toque, contato e mediação, eu acho que ela criou, e acho isso muito bom, ela criou um contraste maior entre mundo mediado e mundo real. Antes o mundo mediado e o mundo real estavam muito colados. As pessoas incorporavam personagens e confundiam as próprias vidas com narrativas fictícias. E agora elas caíram em si, dependendo do tipo de vida interior que você tem e do arcabouço material que você herdou ou conseguiu construir, você tem uma condição de vida diferente e consegue lidar com as presentes circunstâncias. Caso contrário, se você alguém no limite que está lidando com isso daqui de uma maneira muito mal, se acaba vendo séries ou se acaba no videogame. Quer dizer, então ele vai para o outro lado. Então criou um contraste maior entre os dois mundos, entre o mundo concreto e o mundo virtual. Então eu acho que os toques, os encontros, eles podem ser mais cuidadosos. Né? E isso, uh, isso tem desdobramentos no corpo. Né? Por exemplo, primeiro desdobramento é que
Bem, a gente está em casa, a gente não tem contato com o exterior, então o corpo ele fica mais adormecido, mas ele fica mais sensível ao mundo exterior também, né? Se você está o tempo inteiro fora na rua, você fica meio embrutecido e você vai, né? Ah, então eu acho que então isso também chama para uma maior consciência. É claro que eu estou falando tudo isso do ponto de vista reflexivo, né? E especulativo, plenamente especulativo. Se você Isso tudo que a gente está conversando numa favela é diferente, né? Quer dizer, lá, né, a condição de falta de isolamento, de poder ficar sozinho, é uma condição que se impõe. As hierarquias, né, nas relações afetivas e nas relações sociais também se impõem, né? Então, eu imagino que, né, um jovem gay numa casa conservadora morando na favela. Estou falando isso porque eu conheço um caso, né? O sujeito, ele, enfim, ele tá sujeito àquela condição. Então, essa situação de pandemia é uma situação que ela amplia os contrastes, né? O lado, né, o lado bom é que a superação dessas dificuldades elas apontam para a reestruturação das relações sociais e espaciais. Então a casa, né, passa a incorporar o trabalho e as pessoas passam a dividir o espaço da casa de uma maneira mais inteligente. Se você tem sorte disso, se você tem uma família excessivamente estruturada, com um sistema de poder muito, né, construído, eles logo vão ver que essa ordem não vai funcionar por muito tempo e você vai ter que flexibilizar e criar uma ordem variável para que você possa criar um ambiente saudável para todos. Senão um fica saudável e o resto fica doente. Né? Então, e aí do ponto de, né, agora pensando do ponto de vista estritamente pragmático, né, estritamente pragmático mesmo, econômico, né, a cidade do século XX ela foi feita, né, ela vem do século XIX, né, então que vem do pensamento cartesiano, que é um pensamento estruturalista, né, Descartes estrutura as coisas, ele separa e estrutura e classifica. E a gente, enfim, evidentemente isso não aconteceu no limite, né? Quer dizer, a cidade Brasília é uma representação disso, limite, mas foi longe demais, mas você tem Nova York, né, como um outro exemplo disso. E aí os ambientes eles são feitos para terem uso intensivo e por muita gente. Muito bem, não dá mais para ter uso intensivo e por muita gente, porque você tem ou você controla quem são essas pessoas, ou você vai ter um problema de aglomeração. Então, como você tem um capital investido ali, né? Então, assim, você construiu um edifício de escritório, isso custa, sei lá, 40, 50 milhões. Você tem os contratos de aluguel ali rodando, e você tem um número, os contratos de aluguel, ninguém mais quer ir para os escritórios, então você tem uma oferta muito grande de escritórios, o preço do contrato vai cair. Então você fala, eu vou ocupar com menos gente, vou controlar o acesso, falar, legal, mas aí o uso do metro quadrado vai ficar caro. Onde eu quero chegar é o seguinte, você vai ter que usar de maneira mais extensa esses escritórios. O escritório que ele é utilizado das 9 às 5 de maneira intensa, ele pode ser utilizado das 4 da manhã até meia-noite de maneira mais extensa. Então, e essas coisas podem. Então, essa lógica de flexibilização que entrou na casa, que a sua cozinha vira escritório, que depois vira escola, que depois não sei o quê, a tendência disso no médio prazo, caso a pandemia ela se torne uma constante, é que a gente vai viver uma cidade mais rarefeita, né? Mais plural,
Então, um cinema de manhã vai ser cursinho, à tarde ele vai ser cinema, à noite ele vai ser igreja, depois as pessoas vão dormir ali, enfim, ela vai ser mais plural e vai ser mais rarefeita e os encontros vão ser mais cuidadosos, mais raros, né? Quer dizer, então a gente pode olhar, ver uma situação dessa, né? Então uma coisa mais espalhada, mais comedida, né? Ah, da mesma maneira, né, a gente pode falar isso ah, de sistemas produtivos, né? Vamos supor que você importa uma você exporta soja do Brasil para a China, né? Quantidades monumentais. Você vai ter que criar um sistema de controle para que esse negócio não chegue contaminado lá de lá. Eu não sei, talvez faça mais sentido a gente criar sistemas de controle mais sutis e mais locais. Então, então a gente vê várias crises e várias soluções aparecendo ao mesmo tempo e um conflito com padrões anteriores já implantados, né? E já consolidados, né? Foi você que me falou de uma pessoa que foi fazer análise com você e que entrou no carro e foi dar uma volta, né? Porra, Foi. genial, né? Genial. Genial, Ela genial. está flanando, enquanto faz análise, ela está flanando. É muito interessante como eu acho que, até por essa questão de dar livre fluxo para os pensamentos, e sair dessa situação de estar confinado num lugar, ela está aproveitando a hora da análise para sair andando pela cidade sem rumo fixo, né? E deixar os pensamentos mais soltos. Eu vejo ele me olha meio de ladinho, né? Que é uma coisa parecida que seria o divã, né? Quando o paciente dá uma olhadinha para trás, mas na verdade vai deixando se flanar pela cidade enquanto faz análise. Achei muito interessante. E tem, E rendeu, né? E agora, se a gente pensar, né, na nova geração de sistemas de transmissão, que é o 5G, a gente vai ter, enfim, a gente vai poder ter câmera e sistema, porque a gente está aqui no plano americano, né? Aquela coisa de jornal nacional, mas a gente vai poder ter câmera e ter contato em todo lugar, né? A ideia de pensar em realidade aumentada, que é um óculos. Então, eventualmente, quer dizer, em pouco tempo você vai poder estar andando com uma pessoa do teu lado, essa pessoa não vai estar do teu lado, ela vai estar só presente no teu óculos através de realidade aumentada, né? Então eu acho que a tecnologia é uma coisa bem-vinda, né? Na medida que ela deixe de ser indutora de comportamento, porque hoje, né, hoje a discussão é até que ponto a tecnologia ela induz comportamento, especialmente através de mídias sociais, redes sociais e tal. Que é uma discussão antiga, né? É uma discussão da escola de Frankfurt sobre ideologia, sobre os meios de circulação ideológico nos meios, né, a circulação de ideias e ideologia nos meios de comunicação, né? Mas até na medida que ela começar a valorizar o arbítrio e ela valorizar, né, poder captar aquilo que você faz de criativo e se alimentar e ser utilizada para compartilhar, né, esse aspecto que é essencialmente humano, que é do arbítrio, da escolha, da abstração, da construção de linguagem. Tem aquele filme, só para falar, tem aquele filme She, Ela, né? Que o cara se apaixona por um aplicativo enfim, que é incrível, né? Eu acho que esse é um filme que dialoga muito com os nossos tempos.
Sim, mas porque também, só para pegar o gancho do Xi, porque esse autômato, digamos assim, está disponível para atender todos os desejos e as demandas, né, Sim, do cara, ou seja, alimenta o narcisismo dele o tempo inteiro. sim, E eu acho que, só para pegar o gancho aí de algumas outras questões que foram fazendo, eu acho que uma das questões aí problemáticas é o lugar da alteridade. Uma das coisas que a gente viu de forma muito intensa aqui é o funcionamento dessas telas como espelho, né? Eu me incomodo profundamente de eu estar me vendo o tempo inteiro falar, né? Coloco stickers na câmera para porque isso me dificulta de fato a escuta, né? Esse é meu trabalho. Eu não me vejo enquanto falo. E aqui nestes dispositivos, agora por sorte não sei o que aconteceu, que eu estou te vendo, mas eu não estou me vendo, não preciso colocar um sticker. Ótimo. Mas eu acho que, por exemplo, esse dispositivo que esse paciente inventou de estar andando pela cidade também é para ele não se ver, que é uma outra maneira de poder se pensar, né, sem se prender à imagem especular, né? Uma das coisas que tem sido chamativas com as crianças, por exemplo, não com os adolescentes, mas com as crianças, é que elas não entram na ilusão que a gente entra de que a gente está se encontrando por aqui, de que eu estou te olhando e elas estão me olhando. Elas têm muito mais clareza da câmera e da tela e dos espaços que não se encontram, né? Isso tem me chamado a atenção e isso tem sido uma dificuldade na hora de criar, por exemplo, um cenário comum de brincadeira. Porque para a gente brincar de castelo, se eu vou ser a princesa e ela vai ser a rainha, a gente brincava num tapete que era o castelo comum, certo? E isto tem se tornado algo muito difícil de construir por aqui. Então, os recursos têm sido ou a duplicação dos cenários. Então, eu ponho aqui meu tapete, você coloca lá seu tapete, eu replico a rainha, eu sou a princesa e a rainha, e você lá é a rainha e a princesa, né? Mas isso tem me colocado a pensar, né, sobre essa dificuldade do espaço compartilhado, de que é esse compartilhamento que tem a ver com, alguém falou do corpo casa, falaram do contato humano, né? E disso que eu diria assim, é mais sujo, é menos higiênico, contém mais vírus e bactérias. Nós vamos ter que tirar os tapetes das salas e os tapetes mágicos também, digamos, né? Então, eu me lembrei quando você estava falando aí, né? Por um lado, daquele texto que você indicou para pensar essa noção de ciência pós-normal, que fala tanto dessa ciência baseada no risco, né? Isso eu acho muito importante, né? Talvez é um outro grande assunto, né? Que se abre, que é uma ciência da prevenção, né? Nós estamos vivendo isso, é a primeira vez que a humanidade está tentando evitar o contágio, né? Antes, os leprosos eram isolados depois que eles adoeciam, né?
Agora a gente está tentando evitar o contágio, e isso muda completamente a lógica, né? Então, nós na psicanálise temos uma discussão enorme sobre a questão da prevenção, principalmente, né, aqueles que trabalhamos com crianças, né? Freud já tinha esta questão de se era possível prevenir a neurose, né? E toda a discussão de se podíamos atender ou não crianças era para ver se preveníamos neuroses no futuro, né? E, curiosamente, eu diria que talvez para prevenir as neuroses no futuro, o que a gente fazia era infectar as crianças mais cedo. Digo isto na brincadeira, mas era poder falar mais livremente com as crianças de todos os assuntos, inclusive da sexualidade, desde muito cedo, com menos proibições, né? Então, nesse sentido, eu acho que eu me lembrei de um texto de Derrida. Na verdade, eu ouvi ele falando essa palestra, né? Ele falava sobre a hospitalidade, né? Muito marcante, foi muito marcante. Eu estava acabando o doutorado naquele momento, e ele falava e a hospitalidade acho que vem ao caso agora, porque estamos pensando tanto nos hospitais, né? E um dos motivos pelos quais a gente precisa ficar confinado é porque os hospitais não vão conseguir nos acolher, né? E o hospital é um lugar da sociedade, da cidade. Eu falei isso num texto há muito tempo, onde qualquer um pode entrar. Podia, né? E, curiosamente, nessa lógica onde tudo ficou de ponta cabeça, as pessoas se sentem mal e não vão nos hospitais. Se inverteu, né? Completamente. Então, as pessoas ficam doentes em casa e estão com medo de ir no hospital, que era o lugar onde as pessoas podiam ser, onde todo mundo podia ser acolhido, né? Onde tinha essa hospitalidade, né? E Derrida defendia muito essa ideia, ele até como estrangeiro, talvez por isso me tocou bastante o que ele estava falando. Ele morando, argelino, morando na França, a França, que é um lugar com tanta quantidade de imigrantes e onde se discutiu tanto essa questão, ele falava da diferença entre o hóspede e o visitante. E ele falava assim: o hóspede é aquele que você convida para vir na tua casa, com hora marcada e horário marcado, que entra na tua casa e aceita as regras de convívio, e se é com sapato, ele fica com sapatos, se tem sapatos, ele fica sem sapatos, come a comida que você oferece, etc. O visitante, ele falava, é aquele que toca a campainha de surpresa. Entra, vai entrando nos lugares, né? Sem perguntar muito o que você está esperando, o que você está querendo. E ele falava bastante aí da tolerância para com os visitantes. Naquele momento ele estava falando da questão da tolerância e da tolerância com os visitantes, porque ele falava, é fácil ser tolerante com os hóspedes, mas o difícil é com aquele que você não está esperando, com aquele que de alguma maneira é um invasor, que não te respeita, né? E então eu estava contrapondo, né, isso que você estava falando, desses encontros mais cuidadosos, né, com essa questão de poder ter certos descuidos, né, que tem um pouco a ver com estar um pouco mais aberto aos encontros por acaso, ao que não está
programado ao que pode vir a acontecer, a ser pego sem camisinha, digamos, né? Digo isto porque uma das coisas que me parece que também tem a ver com estes contatos por estes meios. O outro dia eu fazia uma equivalência, por aqui não passam vírus, embora nós temos os vírus dos computadores, né? Mas o Covid não passa por aqui, mas falando em amor, eu falava, por aqui também não se engravida, né? Então, eu acho que tem uma questão que coloca, para mim, que se fez pensar muito sobre a questão amorosa, né? Que possibilidades amorosas a gente tem nesta comunicação à distância, né? Talvez a gente tenha que lembrar dos namoros à distância, por correspondência. Mas eu acho super interessante isso tudo que você está colocando, mas é engraçado porque existe um aspecto nostálgico nisso que você está falando, no sentido que ele é centrado no indivíduo, né? E a gente está falando numa possibilidade de existir, não existir essas coisas. Não, não na ideia de em que condições isso poderá existir. Na verdade, o que é interessante colocar, a meu ver, é que tudo isso que você falou, ele é dependente de uma série de condições de segurança, das quais as pessoas não faziam a menor ideia que existiam. E, de repente, o que eu estou argumentando é que isso volta para a mão das pessoas e que, a, e que a sociedade civil, para além do Estado, ou para além da iniciativa privada, pode estruturar condições de segurança para que esses encontros e essas questões elas possam se reconstituir. Então, na medida que você e o teu vizinho e as pessoas de cima e tal, e pequenos grupos criam ilhas de segurança, né? E essa segurança ela acontece por meio de atenção e acolhimento, não através de paranoia e controle. Você pode criar. Porque ok, você pode criar segurança por meio de paranoia e controle? Consegue. Mas aí você não vai ter clima para ter tudo isso que você está falando. Legal, você cria um ambiente tão tenso que não rola. Mas se você sente que, olha, eu estou me sentindo seguro, apesar, apesar das dificuldades todas, você segue. Porque no limite essas divisões não são preto no branco, né? Quer dizer, puxa vida. Porque uma outra discussão aí, eu me lembrei ontem, não sei porquê, que quando a gente tem um bebê, pelo menos antigamente, a gente não saía de casa durante os primeiros 30 dias, porque o bebê, digamos que a grande mudança era sair da barriga da mãe como ambiente protegido, né? Com condições máximas de segurança, para passar a casa, né? Com poucas visitas. E nesse sentido tem a ver com a questão que a Ana colocou, né? Como vai se ampliando essa relação do corpo com a casa, né? Que depois passa então para a escola, que depois passa para a cidade, né? E, nesse sentido, aconteceu uma coisa curiosa, eu acho, que ficamos todos numa condição, eu diria, mais regressiva, né? Ficamos em casa numa condição mais semelhante à dos bebês.
com bastantes ganhos para os bebês, né? Pelo menos dos primeiros tempos, que puderam ficar com mãe, pai, não ter muitas visitas, né? Numa coisa de um recolhimento interessante, intenso, que a gente não estava podendo dar para os bebês, né? Mas com dificuldades de se imunizar, né? É, é. Então, o que os pediatras falavam é, bom, no primeiro mês você não sai, mas depois você começa a dar as vacinas, depois você vai para a praia com o bebê e leva ele meia hora e volta. Depois você pode ficar um pouco mais de tempo, né? É, as pessoas podem começar a dar beijos, né? É, então, a gente ia assumindo que quando a criança ia para a escolinha, ia ficar muito mais resfriada, por exemplo, né? E os pais das crianças de 2, 3 anos falavam, mas agora vive com febre, né? Mas isso fazia parte, digamos assim, do processo de humanização, de tornar o bebê, a criança, um cidadão, de circular pelas ruas, de circular por outros espaços, né? Então, fiquei pensando nessa questão, né? Por um lado, as condições de segurança, mas, por outro lado, a gente tem essa questão de ir incorporando os vírus, as bactérias, ir se sujando um pouco e ir criando um organismo mais forte, né? Sim, mas isso acontecia dentro de um ambiente estruturado, né? Você tinha uma história, você tinha. Ó, eu vou fazer assim porque minha avó já fez e tal. O que está acontecendo agora, eu acho que foi uma coisa que a gente escapou de falar. Enfim, a gente podia, né? Se tivesse ainda uma taça de vinho, a gente ia embora, né? É, O que aconteceu agora é que o tempo ele ficou meio um patchwork. Porque o tempo antes era relativamente estruturado. Eu vou acordar, depois eu vou fazer ginástica, depois eu vou tomar café, depois não sei o que, aí eu vou fazer o meu ritual para ir para o trabalho, aí eu chego no trabalho já focado, aí eu trabalho, depois eu descompenso e volto e tem um ciclo, né? E agora você tem um tempo que ele é um contínuo, quer dizer, aquela coisa do ócio criativo, do Demásio, que na verdade é uma hipocrisia, porque o ócio criativo é aqui, você trabalha o tempo inteiro, né? Quer dizer, a coisa ela meio que se sobrepôs, você tem um tempo que se você não é muito atento, o tempo te consome e as pequenas coisas, né? Eu estava discutindo com a Patrícia outro dia também, a diferença entre trabalho e ocupação. Tem coisas que te ocupam e que são importantes, mas que não são trabalho, né? Então, na verdade, e esse tipo de hierarquia também se estende a todas as outras relações, né? Quer dizer, puxa vida, como é que você vai chegar para alguém e falar, olha, agora não, eu sei que isso é importante, mas agora eu estou trabalhando. Isso era uma coisa que você não falava antes, né? Quer dizer, então imagina, agora você está acessível para todo mundo, né? E a pessoa ela vai ter que olhar para você, te interpretar e falar, olha, poxa, tá, essa pessoa aqui, a dela também é psicanalista, ela não é só minha mãe, ela não é só minha amiga. E, ô, posso, né? Te passo um WhatsApp, pode falar agora, e você está no meio de alguma coisa. E essa relação com o tempo então, também necessita que você se reestruture e que a gente construa um coletivo de confiança. E esse coletivo ele tem que transcender gênero, meus interesses pessoais. Quer dizer, então, como é que eu me estruturo e como é que eu penso, né, bem-estar coletivo? Isso está super em crise, porque essa discussão do objetivo comum é uma coisa que foi embora por conta dessa coisa que eu estava falando dos laços fracos, né? Que, que, que por sua vez, tem a sua criação perversa. É uma coisa minha, tem um monte de gente que vai achar horrível isso, mas a criação perversa dos laços fracos é o lugar de fala. Ah, legal, eu reconheço o seu lugar de fala, mas eu também posso falar deste assunto a partir do meu lugar de fala.
Porque a história do lugar de fala, você não pode falar desse assunto. Você não pode falar de racismo porque você não é negro, fudido e. Eu posso porque eu sou judeu. Mas é diferente. Claro que é diferente. Mas como é que nós dois vamos, a partir das nossas diferenças, vamos superar o racismo que incide sobre todos nós? Né? Uhum. Então, essa coisa de você pensar o bem comum e de se reorganizar é uma coisa que se você não está atento, ou se você não tem condições, é um atropelamento. Né? De repente você está em casa, as coisas vão acontecendo, você não dá conta, você se impõe sobre o ambiente coletivo e não percebe. Então tudo aquilo, né? Antes você tinha uma série de referências externas, se você não tem, ou se você não tem muita sensibilidade social, meu Deus, né? E isso. Sim, na verdade, está sendo uma sensibilidade extrema, isso está sendo sofrido, muito sofrido, os adolescentes, com a questão do politicamente correto. Isso é uma questão interessante para pensar quais são as condições de segurança, inclusive para falar. Exato. Os adolescentes estão se policiando terrivelmente, porque isso não pode dizer, porque este não é o lugar de fala, porque este não sei o quê. E aí, do lado, isso tem, digamos assim, como uma dos efeitos, a questão do bullying e a questão de um novo termo da pandemia que acho interessante, você está cancelado. Cancelado? Cancelado é um novo significante que é como equivalente a você estar excluído, né? Mas eu posso cancelar a tua participação a qualquer momento. Eu posso te silenciar, posso tirar teu microfone, posso tirar a tua imagem e eu posso te tirar fora. Então, te cancelei. Esse é o novo... O outro dia foi muito interessante porque com esta questão dos cenários, né? Eu queria aprender a jogar um jogo online com uma criança, então eu descobri que a tela compartilhada pode ser um cenário comum, né? E aí, bom, fui experimentar um jogo, entrei num jogo com desconhecidos e daqui a pouco me cancelaram, né? E eu falava assim, mas por quê? E com qualquer desculpa, né? De que eu tinha falado coisas impróprias, eu não tinha falado nada. E eu falava, mas eu quero falar, eu quero dizer, eu quero, né? Que lugar eu tenho para poder dizer por que vocês me tiraram fora? Então, tem uma coisa que tem sido sofrida, né? E para os adolescentes, sobretudo, que é isso, como estar dentro e como pode-se estar imediatamente fora, num clique, né? Que é o que Bauman tanto falou também das relações líquidas, né? E que tem mudado significativamente as relações amorosas, as relações de amizades, né? Mas que então os laços são tênues, por isso quando você falava do laços fracos, já entendi que era outra coisa, mas tem uma coisa tênue, né? Dos laços que se rompem com muita facilidade, se fazem com muitas conexões com facilidade, mas também com muita facilidade você fica em nenhum lugar. Fica em nenhum lugar porque o outro te cancela, mas é uma coisa tão baseada no eu, né? Mas aí isso me ocorre uma outra, quando você estava falando, uma outra coisa surgiu que é uma coisa interessante a gente colocar no em perspectiva. Para uma próxima conversa, Tá bom. Você já ouviu falar de RPG, né? Role Playing Game. Já. Então, isso é muito interessante, porque será que seria possível a gente pensar em RPG terapêutico? Né? Hoje em dia, quando você pega você tem as tecnologias que a gente está discutindo, Facebook, mas tem a outra tecnologia dos games, no qual milhares de pessoas interagem ao mesmo tempo. Settings
completamente independentes. Então, será que seria possível pensar em settings educativos e terapêuticos? Em vez de você reproduzir aí e aqui, você reproduz um terceiro e compartilha as regras de mediação com esse terceiro espaço. Né? Estou com 2 livros de RPG para ler aqui em casa. Vou ler nas férias e depois a gente conversa. Tá bom. Gente, eu queria super agradecer esta nossa conversa, esse papo tão delicioso com o André. Eu podia continuar, como ele falou, com o vinho, a gente ficava horas batendo papo e indo um pouco aleatoriamente nesses assuntos todos, planando, né? Por todos esses temas que nos tocam tão diretamente nesse momento. Vamos criar novas oportunidades de novos encontros. Queria agradecer muitíssimo a participação de todos vocês e desculpar que não conseguimos responder todas as questões. Vejo que continuam aparecendo perguntas que a gente não deu conta de todas. Mas, bom, assim ficam vontades de continuar e de retomar. O que vocês acham? Tá bom? Tá ótimo. Diga, André. Queria agradecer a todos, foi ótimo. Queria, né, também pedir desculpas por às vezes a gente sai, volta, mas enfim, né? Eu acho que deu certo. Foi bom. Tá bom? Então, muito obrigado. Bom dia para todos. Vamos fazer uma festa quando acabar essa pandemia. Vamos fazer a festa. Espero que tenham curtido, tá bom? Maravilha. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigada. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.